Bom dia! Hoje são 27 de agosto de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para o cargo oficial de transportes, classe F. Esse concurso foi realizado em 2013 pelo Cetro Concursos. Então vejamos aí a questão. Temos aí, em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. Veja bem, em relação à concordância nominal. Então, a questão quer que você encontre uma alternativa, a única alternativa em que a oração está correta em relação à concordância nominal. Existe a concordância nominal, já diz, nominal entre nomes, substantivos e adjetivos. E existe a concordância verbal, que é aí nome, substantivo, mais verbo. Aqui é a concordância nominal. Substantivos concordando ali com adjetivos e vice-versa. Então procure aí a única alternativa que traz aí a oração de forma perfeita, sem erro algum em relação à concordância nominal. Vou dar a você 1 minuto para resolver a questão, depois voltarei. Muito bem, gente. Então vamos lá. Eis a questão. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui. Alternativa A. O primeiro e o segundo andar do edifício Jalisco foram interditados pela Guarda Civil. Há um erro aí de língua portuguesa e justamente concordância nominal. Temos aí o primeiro e o segundo andar. E aí o erro não é andar no singular, e sim andares. São 2 andares aí. O primeiro andar e o segundo andar, entendeu? Aí está o erro de concordância nominal. O primeiro e o segundo são 2, plural.
o primeiro e o segundo andares, o correto, do edifício Jalisco. Então aí a alternativa A está incorreta. Vejamos a alternativa B. Foram anotados todas as orientações da diretoria acerca do problema que houve na obra. Aí também mais um erro de concordância nominal. Na letra B, foram anotados todas as orientações. Então, veja bem, todas as orientações da diretoria foram anotadas, o correto. E aí está, foram anotados. Errado por quê? Porque temos aí a voz passiva, não é? O verbo ser, foram, eles foram, né? Verbo ser. E aí, anotados, temos o particípio, que também exerce aí função adjetiva. Então, grave bem, o verbo ser mais o particípio, como aí está, foram anotados mais o particípio concorda sempre com o nome substantivo, a expressão a que ele se refere, concorda em gênero feminino e masculino e em número singular e plural. Então, o particípio, como aí está, na passiva, voz passiva, foram anotadas. Entendeu? Então, o particípio anotados aí, ele acompanha a expressão a que se refere, que é o substantivo aí. No caso, temos aí um pronome indefinido, todas. Veja aí, todas as orientações da diretoria. Na oração aí é o sujeito. Todas as orientações da diretoria. Então, todas, você vê que é uma palavra no plural e feminina, não é? Todas. E em oposição ao masculino, todos, não é isso? Todas, plural feminino. Então, o particípio aí, na voz passiva, deveria vir também no plural feminino. E ele aparece no plural masculino. Então, veja aí o erro. Foram anotados todas as orientações. Anotados não. Foram anotadas. O certo seria, foram anotadas todas as orientações. Entendeu? Grave bem o verbo no particípio aí, o particípio, nessa forma aí, formando uma voz passiva, quando o sujeito sofre a ação do verbo, não é? Uma voz passiva, o particípio aí sempre varia em número e gênero, de acordo com o substantivo que ele acompanha. Então, todas, feminino plural, então, anotadas. Se fosse aí masculino, estaria correto. Eu diria assim, foram anotados os diários. Aí estaria certo. Foram anotados os diários. Os diários, masculino plural. E aí, anotados. Mas aí não. Aí, feminino. Todas, feminino. Todas as orientações. Então, seria o correto. Foram anotadas todas as orientações. Então, a alternativa B também está incorreta. A questão quer a alternativa correta em relação ao emprego correto da concordância nominal. Vejamos agora a alternativa C de casa. Anexa ao documento segue a cópia da certidão de nascimento. Isso aí está corretíssimo. Anexa, veja bem aí, anexa ao documento segue a cópia da certidão de nascimento. Essa palavra aí, anexo, anexa, já fiz vídeos sobre isso. Ela concorda com o substantivo a que se refere. Temos aí
a cópia da certidão de nascimento. Cópia é uma palavra feminina, singular, não é? Cópia. A cópia singular feminino. Então, a expressão anexa está correta, porque varia de acordo com o substantivo. Cópia, substantivo feminino singular. Então, anexa, anexa, feminino singular, acompanhando cópia. A cópia anexa. Se fosse aí o masculino, seria anexo. Eu diria assim: anexo, anexo ao documento segue o contra-cheque. Olha aí, o contra-cheque é o contra-cheque masculino singular. Então, anexo masculino singular. Entendeu? Contra-cheque, anexo. Cópia, anexa. Então, o adjetivo anexa concorda com o substantivo, no masculino e no feminino, no plural e no singular. Daí o acerto da alternativa C. Anexa ao documento segue a cópia da certidão de nascimento. Então, até agora, a única alternativa correta aí é a C, de casa. Vejamos a D. Elas mesmo me disseram que não trabalhariam mais naquela empresa. Elas mesmo me disseram que não trabalhariam mais naquela empresa. Mais um erro aí na alternativa D. Elas mesmo não. Elas mesmas. Mesmo, elas mesmas. Aí, esse mesmo é um pronome indefinido. Pode ser o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas. Concorda com o substantivo ou pronome. Você vê aí que na letra D, elas é o sujeito. E aí o pronome, não é? Pronome reto. Elas. Elas, feminino, plural, não é isso? Ela, feminino, singular. Então, elas aí, feminino, plural. Então, o pronome indefinido acompanha o pronome aí, o pronome indefinido mesmo. Elas, feminino, plural. Então, tem que ser mesmas. Elas, mesmas. Entendeu? Se aqui fosse o pronome reto eles, eles mesmos. Eles mesmos. Viu aí? O mesmo, pronome indefinido, concorda com o substantivo ou pronome a que se refere. O pronome indefinido mesmo. Então, o homem mesmo, a mulher mesma. Viu aí? O mesmo varia singular, plural, feminino, masculino. Entendeu? Aí o erro na alternativa D. Elas mesmo. O correto, elas mesmas. E a última alternativa aí, a letra E. As notícias que tivemos de Pedro foram as melhores possível. As notícias que tivemos de Pedro foram as melhores possível. Mais um erro aí de língua portuguesa em relação a esse adjetivo aí, possível. As melhores possíveis. O correto, no plural, as melhores possíveis. As notícias que tivemos de Pedro foram as melhores possíveis. O correto. E aí está possível no singular. Entendeu? Então, resumindo, a única alternativa correta aí é a letra C, de casa. Anexa ao documento segue a cópia da certidão de nascimento. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.